O Galaxy S6 e S6 Edge representam uma inovação para a Samsung, tanto em desempenho, principalmente em design. E agora nós vamos comparar o S6 Edge com o antecessor, o S5, para ver realmente o que mudou, o que avançou aí no carro-chefe da marca. É gritante a diferença no design dos dois aparelhos, e não é só porque essa é a versão Edge. Da mesma forma que acontece com o S6, os aparelhos possuem exatamente o mesmo tamanho, até em função da tela, que possui o mesmo tamanho, são 5,1 polegadas, mas ele apresenta uma aparência de menor, ele parece melhor acabado, até em função dos materiais usados, já que ele é moldado em vidro e também em metal nas laterais. Ele conta, então, por ser o Edge, com as duas bordas curvadas, mas os cantos possuem melhor acabamento, esse arredondado é mais suave, diferente do que acontece aqui no Galaxy S6. Nessa lateral, as teclas de volume, e aqui percebe-se também que o Galaxy S6 é mais fino do que a versão anterior, no caso o S5. As teclas de volume ainda aqui com esse detalhe de serem separadas. Na parte de cima, porta infravermelha nos dois aparelhos, e no Galaxy S5 ainda entrada para o fone de ouvido e um microfone. Aqui no S6, um microfone e ainda a bandeja para o chip. Na outra lateral, a tecla Power. E na parte de baixo, selada então a entrada para o micro USB no S5 e ainda mais um microfone. Já no Galaxy S6, sai da parte traseira e vem aqui para a base, então o alto-falante, ainda mais um microfone, a entrada do micro USB e também a entrada do fone de ouvido concentrado, então aqui na base, todas as entradas do aparelho. Já na capa traseira está talvez as principais diferenças aí entre os aparelhos. Lembrando então que o S6 passou então para a base o alto-falante, o S5 traz aqui na parte de trás o alto-falante e os dois mantêm aí o sensor de frequência cardíaca, flash LED e a lente das câmeras principais. O detalhe que diferencia são então o acabamento na capa traseira, o S5 com esse pontilhado, que ficou bem característico, e o S6 liso, então espelhado, já que ele é feito em vidro. Um detalhe que dois detalhes que diferenciam os aparelhos quanto à capa traseira é que o S5 mantém a capa traseira removível, fazendo que também a bateria seja removível, e ele também tem a característica de ser resistente à água, poeira, suor, areia, enfim, tem essa característica de resistência, já que a capa traseira traz um isolamento aí para os componentes do aparelho, diferente do S6, que não tem a capa traseira removível e não tem essa característica aí de resistência à água e poeira. Quanto às telas, os dois aparelhos se equivalem em tamanho, sendo 5,1 polegadas, com ótimo aproveitamento, com bordas bem estreitas. E também em tecnologia, os dois são Super AMOLED. O que diferencia é que o S5 é Full HD e o S6 avança sendo Quad HD. Também eles se diferenciam na tecnologia de proteção contra riscos e arranhões. O S5 possui Gorilla Glass 3 e o S6 já vem com Gorilla Glass 4, tanto na tela quanto aqui na parte traseira, também feita em vidro. O S5 já era apontado como um smartphone com ótimo desempenho. Ele conta com um processador quad-core de 2,5 GHz de velocidade e 2 GB de memória RAM. Já o S6 melhora ainda mais essa característica com um processador octa-core com núcleos de 2,1 e 1,5 GHz de velocidade, para completar o pacote 3 GB de memória RAM. Quanto às câmeras frontais, o S6 leva vantagem, passando de 2 megapixels na câmera frontal do S5 para 5 megapixels na câmera frontal do S6. Outra diferença quanto às câmeras traseiras, embora as duas possuam 16 megapixels, a do S5 possui mais variedade de modos de captura.
dando essa impressão de que é mais fácil fotografar. Você escolhe o modo para captura e aí você pode fazer então as suas fotos e ainda baixar outros. Já a câmera do S6, você pode inclusive conferir no nosso canal os vídeos que nós produzimos sobre os modos de captura e também as configurações. Ela permite mais mobilidade nessas configurações e esses modos diferenciados, como movimento lento, movimento rápido, ainda foco seletivo e foto virtual. São os diferenciais aí, então, em termos de modos de captura das duas câmeras. O quesito bateria talvez seja o único em que o S5 leve realmente vantagem sobre o S6. Ele possui uma bateria removível de 2.800 mAh. E o S6 teve então bastante críticas referente a esse quesito, já que na versão tradicional ele possui uma bateria fixa de 2.550 mAh e na versão Edge, que é essa daqui com as bordas curvas, uma bateria de 2.600 mAh. No caso, 200 mAh a menos que o antecessor. O que a Samsung alega é que o sistema promete aí então uma melhor administração dessa carga, fazendo com que ele tenha aí ótima autonomia. É fato que os dois aparelhos conseguem aguentar muito bem o uso entre moderado, levemente agressivo, levemente estressante por um dia, ficarem longe então de carregamentos por um dia. É o que é esperado basicamente de um smartphone. E outro detalhe importante quanto aos aparelhos, daí para o S6, é o carregamento dele. Ele tem um carregamento rápido que chega a oferecer até 4 horas de uso com apenas 10 minutos carregando. É um detalhe bem importante aí apontado pela Samsung que justificaria então essa miliamperagem menor que o antecessor. Para encerrarmos, ainda 2 pontos diferenciam os aparelhos. Os leitores de impressão digital, que no S5 você precisa deslizar o seu dedo sobre a tela. Pode falhar às vezes, dependendo do posicionamento. E no S6 basta então que você pressione o seu dedo sobre a tecla Home. Bem mais fácil, então, aprimorado esse recurso no S6. Outra diferença é quanto à expansão de memória. O S5 vem com 16 GB de memória interna, mas permite expansão para mais 128 GB. O S6 não permite expansão de memória e vem então com 32 GB no S6 versão tradicional e no S6 Edge, que é esse que nós temos aqui, 64 GB de memória interna, portanto. São os dois então aí pontos mais determinantes, além dos outros que já foram citados ao longo da análise, que diferenciam então o S5 do seu sucessor, o S6, tanto a versão tradicional quanto a versão Edge. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cissa Magazine. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. É muito importante para nós. Caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para seus amigos. Até a próxima!